Amigas e amigos da TV Assembleia, começando mais um Tocantarte. E hoje eu tenho o prazer de trazer ao auditório Sebastião Borba, da Assembleia Legislativa do Tocantins, a ativista e produtora cultural Narúbia Oerreria. Narúbia, que prazer te receber aqui. Prazer é meu, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui falando de arte, falando de cultura, do nosso estado, Tocantins, dos nossos povos originários e tradicionais, que são as raízes, né, culturais, não só do Brasil, mas também do Tocantins. Então, muito bom estar aqui conversando com vocês. Eu que sou uma artivista, eu coloco assim. Uma artivista, exatamente. Agora, falar nos povos originários, você foi a primeira secretária dos povos indígenas do Tocantins. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência valiosa, muito difícil, porque essa estrutura não está acostumada com a nossa presença. Então, eu sou uma jovem ativista, né, indígena, sou uma mulher indígena, casada com outra mulher, num estado que, por muitos momentos, não nos aceita. Tudo o que eu represento, né, de ser uma jovem mulher ativista, que luta pelos direitos dos povos indígenas, que luta pelos direitos ambientais, que é casada com outra mulher. Então, esses espaços não comportam a nossa presença, não é tão fácil de transicionar e de estar ali. Mas é muito importante, relevante, né, estar e ocupar, porque nós somos as raízes profundas, né, e nós sabemos a nossa realidade, de políticas públicas que não chegam para essa população, de um olhar da natureza que é urgente de se falar e que as pessoas não percebem. Então, nós fazermos política pública para o nosso povo, para o nosso tempo e para a terra que clama é urgente. Então, foi muito importante ter essa entrada e a minha articulação também com Brasília, a articulação que a gente tem no Brasil inteiro e no mundo, levando essa voz, né, que é uma voz, a emergência climática hoje é um tema global, né, para todos aqueles que estão atentos à terra e ao seu clamor. E agora, né, voltando para o ativismo ou para o artivismo também, nós esperamos e sabemos da importância da política, de estarmos em todos esses lugares, mas com a consciência que a arte para nós, povos indígenas, e todos os nossos aspectos estão integrados. Então, por isso que quando a gente vai para uma luta, a gente canta, a gente dança, a gente convoca os nossos, porque foi importantíssimo para nós, né, convocarmos todas essas vozes através da arte, da cultura, para que a gente permanecesse e ocupasse esses espaços. Bom, você é da etnia Carajá. Sou. Né? Apesar de ter nascido em Goiânia, mas com 1 ano de idade foi para a Ilha do Bananal. Sim. Mas uma coisa interessante que tem em você, talvez por causa de ser uma mulher artivista, né? Nós temos 11 etnias aqui e você se preocupa com todas elas, né? Como é que é o teu relacionamento com todos os indígenas do Tocantins? Eu tive o privilégio de acompanhar o meu pai, que é um líder, e ele lutou muito pela saúde indígena, pela educação escolar indígena. Então, a criação da CESAI, que é a saúde especial, né, indígena, especializada, a educação escolar indígena, foram lutas que ele travou ao longo da vida e conseguiu, né, com muitos outros indígenas de muitas outras etnias. Então, as nossas lutas são sempre coletivas. Então, isso fez com que eu sempre estivesse no meio, não só do meu povo, mas de outros povos, porque ele, como um líder, para a gente atingir um objetivo, nós precisávamos, né, e precisamos ainda dessa unificação. Isso possibilitou que eu conhecesse, que eu transicionasse com todas as outras etnias do estado e do Brasil também. Eu tenho grandes amigas e amigos, parentes que estão em todo o Brasil e que a gente se une, vai para Brasília junto. Então, eu tenho um privilégio de ter amigos, assim, grandes líderes aqui no estado, mulheres também indígenas que fazem a luta aqui por conta de acompanhar essa trajetória. Você é uma pessoa muito preocupada com a questão do meio ambiente.
E eu queria saber a tua opinião a respeito das Serras Gerais, que as serras estão quase degradadas, totalmente, não totalmente, mas quase metadamente degradadas. Como é que você vê essa questão dessa degradação de... Quanto indígena e ativista, é evidente a preocupação que nós temos com a política ambiental e com a seriedade que ela é implementada. Que nós estamos vendo essa degradação nas serras, que nós estamos vendo nessa degradação nas serras, mas essa degradação no estado todo. Nós somos um estado de muitos rios, de muitas águas. A degradação dos nossos rios, a seca dos nossos rios, a degradação dos nossos parques ambientais, a degradação e a falta de política pública urgente para essa área, que nós, povos indígenas, somos os mais afetados, porque nós estamos vendo, nós estamos sentindo, né, as águas poluídas, secando, os animais morrendo, não tendo mais as espécies que nós sabíamos que tinha, as espécies nativas, né, que nós nos alimentamos, de frutos, de fauna, de flora, de toda a diversidade, a beleza desse estado, a beleza e a força que a natureza tem nesse estado, corre risco hoje. E a gente precisa de política pública séria, de pessoas que amam realmente esse lugar, de pessoas que amam realmente essa terra, que está sendo, sim, destruída. E a gente precisa muito perceber, quanto tocantinense, que essa é a nossa maior riqueza. Que vem a nossa cultura, porque para nós, povos indígenas, nós não estamos separados. A cultura, a arte, a natureza, tudo isso se integra em nós. Nós somos terra, nós somos água, nós somos um fogo que queima. E quando nós degradamos todo o meio ambiente, nós estamos nos degradando quanto ser humano. E nós precisamos urgentemente de políticos, né, de gestão que entendam que a terra não é mercadoria. A terra não pode ser vendida como, para nós, a terra é mãe. E nós temos que cuidar como ela cuida de nós. Na verdade, como ela cuida de nós, não, porque a gente nunca vai conseguir cuidar como ela cuida de nós. Assim como a mãe sempre vai cuidar muito mais do que a gente possa imaginar. E nós vemos uma série de leis ambientais, né, sofrerem ataques, pessoas que ainda duvidam da emergência climática, das mudanças climáticas, né, duvidam da ciência e duvidam dos povos indígenas também, porque nós sempre alertamos que esse ponto ia chegar. Nós vimos o que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul. Nós estamos vendo várias catástrofes no mundo inteiro. Aqui esse ano foi insuportável. A gente sabe que existem queimas naturais, mas as queimas que aconteceram no Brasil todo e no Tocantins foram criminosas. São pessoas criminosas que estão pensando em dinheiro e mais dinheiro. E nós precisamos de pessoas que representem, de fato, a voz do povo, que traga o clamor da terra para as políticas públicas e que consiga reverter junto com a população, e é preciso que a população se conscientize disso, né? Tudo isso que está acontecendo. Hoje eu estou conversando com a ativista e produtora cultural Narúbia Uerreria. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o Tocantarte. Hoje eu estou conversando com a ativista e produtora cultural Narúbia Uerreria. Narúbia, no bloco anterior falávamos sobre degradação e como isso tem afetado os povos indígenas. E eu queria até citar aqui que eu tenho uma amiga minha, que é cineasta, a Monize Busquets, que ela foca muito nessa questão. Tem documentários já que ela produziu, né? E agora mesmo ela está produzindo um longa-metragem também que envolve essas questões indígenas. Interessante que tem gente olhando para isso, né? Enquanto muita gente não olha, pelo menos algumas pessoas estão olhando. Agora, mudando um pouco de assunto, você foi a primeira indígena do Tocantins a participar da COP. Como é que foi a experiência, essa outra experiência sua? Olha, eu tive vários momentos na COP que foram momentos como ativista, tive momentos também que eu fui representando o Estado. Foi bem diferente,
né, todas essas experiências. Primeiro que você entra em contato com ativistas do mundo inteiro. Então, participar da COP é um evento na vida, porque você realmente se conecta com ativistas de todo mundo e com indígenas do mundo inteiro. Então, você vai ter indígenas se unindo e fazendo grandes rodas. E eu acho que foi a maior passeata que eu já participei e mobilização que eu já participei com várias línguas. E aquela sintonia por algo maior e por uma das pautas mais urgentes da nossa geração. Não tem uma pauta mais urgente do que da urgência climática, da mudança climática. Então foi muito forte entrar em contato com tudo isso e perceber, como você falou, pessoas que estão lutando de modos diferentes, de lugares diferentes, e também perceber como os estados, né, buscam manter a forma como eles estão tratando toda essa pauta. Então, você percebe claramente um grande lobby da indústria petrolífera também e dos grandes industriais que não querem fazer uma transição energética, que estão lá para manter mesmo, né, tudo como está, para que a gente não avance nessa pauta. E temos os ativistas, né? Em alguns momentos, principalmente, eu estive como ativista e nós tentamos, né, de todas as formas, fazer os alertas ali, fazer a pressão para os governos, né, para cada representante de governo, mas você percebe um forte lobby de toda essa indústria e aí você percebe quanto é desigual essa luta e quanto o poder econômico, e para mim, como indígena que eu era muito jovem, foi em 2012, ainda sou muito jovem, mas era mais jovem, em 2012, ter o contato disso tudo, de ver aquele lobby acontecendo, de ver os países no mundo querendo passar uma imagem de que estão preocupados com as mudanças climáticas, que eles estão fazendo algo. Só que você percebe que ali, na hora de realmente colocar no papel, eles não avançam e os ativistas em cima, você percebe, não, a gente precisa urgentemente que essa pauta saia e que as pessoas comecem a entender. Eu temo que as pessoas só vão entender quando acontecer mais e mais catástrofes como essa. Mas perceber esse jogo, e aí ali também para mim foi importante de entender a força política e econômica, porque eu ficava no ativismo e me deu muita vontade de fazer política nesse momento. Tanto é que depois eu virei secretária por realmente entrar, né? Eu fui fundadora da Rede Sustentabilidade, aí eu fui realmente perceber a importância de nós estarmos atuando, né, politicamente, porque eu ficava muito no movimento social. Depois das COPs, isso me mostrou o quanto era importante essa atuação política, né, de fato na política, de disputas eletivas, mesmo que para nós isso seja muito massacrante quanto indígena está ali, é um jogo que realmente permeia muito o poder econômico e em muitos momentos você vê, nossa, que lugar, uma energia, pessoas que realmente querem tirar tudo do povo, tirar tudo da terra. Para mim, eu sinto como abusadores da terra, abusadores do povo, abusadores das suas mulheres. Essas pessoas, eles não têm amor à terra, eles não têm amor à humanidade. Eles querem mais e mais. E o quanto eles puderem destruir, abusar da terra e tirar todas as suas riquezas, eles vão fazer. Narúbia, nós sabemos que é imensa a riqueza cultural indígena, não só no Tocantins, como no Brasil inteiro. Mas você vê que existem políticas públicas culturais que beneficiam esse povo indígena ou não tem nada? Com certeza. A gente lutou em todas as áreas, né? Educação, saúde, cultura, e a gente teve avanços significativos, principalmente nos governos
Lula teve muito avanços. A gente agora tem uma retomada novamente desses avanços de políticas culturais, né, e que os povos indígenas estiveram atuando para que realmente nós tivéssemos esses espaços. Inclusive, eu fui coordenadora de cultura indígena no estado do Tocantins, e nós lançamos o primeiro edital que se chamava Idiahuri Carajá, que os povos indígenas era exclusivo para a população indígena e que os povos indígenas poderiam escrever à mão o projeto ou gravado. Então, isso foi uma inovação porque a gente sabe da dificuldade que é para nós, né, acessarmos internet, mandar toda essa burocracia. Então, nós tentamos facilitar ao máximo possível o acesso de políticas culturais. É claro que a gente precisa avançar muito, mas nós temos avanços de políticas culturais de muitos outros produtores e ativistas que lutaram nessa área, né, indígena. Aqui mesmo no estado, quando eu era conselheira de cultura, eu fui a única que participou do tombamento da boneca Richocô. A gente esteve também dentro desse processo para que houvesse esse reconhecimento. Então, a boneca foi tombada como patrimônio cultural do Brasil, que é um patrimônio nosso, né? Então, tem muitas lutas e nós temos muitos avanços. Nós encontramos, em muitos momentos, aliados, né, e pessoas que fazem a política pública cultural acontecer e também lembram da população indígena. É claro que nós precisamos avançar mais, tanto política com relação a povos indígenas, tradicionais e quilombolas, para o acesso, para realmente a efetivação dessa política cultural e para o fortalecimento, porque a gente percebe que tem muito investimento para a cultura, de uma forma geral, assim, nos estados, para artistas de fora, para as pessoas, e para os nossos é sempre menor, parece, sempre é uma fatia muito pequena. Então, a valorização dessa cultura, o reconhecimento dessa cultura é fundamental, inclusive, para a nossa identidade. Bom, hoje eu estou conversando com a ativista e produtora cultural Narúbia Herreria. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com Tocantarte e hoje eu estou conversando com a ativista e produtora cultural Narúbia Herreria. Narúbia, enquanto produtora cultural, conta desse seu trabalho, conta das suas ações culturais. Olha, acho que o grande momento de produtora cultural, que eu acredito, foi a exposição Richocô no Palácio, Araguaia. Mas a gente, que é artista, e produtora cultural, faz dos pequenos espaços grandes espaços. Então, eu sempre estive envolvida no cinema, ações culturais, levando pequenos projetos, né, junto aos povos. Mas, nesse momento, foi um grande evento, foi uma grande produção, que foi o que mais acalentou, né, o meu coração e que eu guardo com muito carinho de fazer, né, toda essa coordenação, a curadoria de cada peça, porque foi uma curadoria diferenciada. Todas as exposições que eu vi, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, das bonecas, eram produções que não colocavam o nome da ceramista, não colocavam o nome em Inarubé, que é na nossa língua, das peças, que não tinha a quantidade de peças, né, da boneca que a gente teve, e da variedade de peças e da variedade de ceramistas. Então foi uma exposição muito completa, uma exposição que você transitava nos vários estilos, nas várias ceramistas, então você podia ver ali que existiam traços de cada artista, porque as pessoas, às vezes, né, que olham a arte indígena, aquele artesanato, pensa que é tudo igual, pensa que não, cada artista tem o seu traço, cada ceramista tem o seu traço, que é único. Tem as ceramistas que são mais reconhecidas dentro da própria comunidade, que as outras ceramistas sabem que o preparo da massa, que a sua estética, que a tinta, que
que são realmente referências lá dentro, ou também porque são ceramistas que fazem, né, os nossos seres espirituais, cosmológicos. Então, assim, para mim aquele momento foi um momento assim de produzir, né, mesmo que eu produzi, ajudei a produzir séries, documentais, enfim, uma infinidade de atividades artísticas, né, e de expressões de artes, mas esse momento eu acho que foi assim, porque eu pude colocar ali e pude fazer o melhor, né? Eu vejo muitas produções, mas eu vejo que muitas vezes a pessoa, vamos colocar alguma coisa indígena, ela não sabe do que é, o que significa. Às vezes ela coloca coisas que são diametralmente opostas e a gente que sabe vê que aquilo, mas como para eles é tudo igual, é tudo a mesma coisa, então poder fazer algo com liberdade e fazendo o melhor, com entendimento e mostrando assim toda essa força foi para mim muito especial. Bom, agora eu queria saber da cantora e compositora Narúbia Herreria, como é que ela é? Olha, eu canto para expressar o que é de mais genuíno dentro do meu coração. Então, quem tem mais composições minhas é a minha filha. Eu faço composições dela desde que eu estava grávida para ela, né? E foi uma forma de luta, foi uma forma de expressar toda a indignação, toda a resistência, toda a força e o pensamento, né, que nós temos, porque as pessoas muitas vezes não vão parar com o discurso, mas com a música a gente consegue fazer com que elas parem as telas. E para nós povos indígenas não existe essa separação da política, da arte. Para nós isso tudo do ser está integrado. Foi um espanto quando eu percebi que crianças não indígenas muitas vezes falavam que não sabiam cantar ou dançar, porque para a gente, todos nós sabemos dançar, cantar, pintar, e aí perceber que essa sociedade tira essa essência artística das pessoas e elas não conseguem aprimorar, sabe, esses sentidos que vêm, porque a arte é para se sentir. E eu sou muito agraciada assim, por ser indígena, por ser uma mulher indígena, por poder ter sentido isso desde sempre e ter cantado as minhas dores, as minhas alegrias, os meus amores, as minhas lutas. E é assim que nasce a Narúbia Artivista. Uma capela para nós. Se a terra se doa a todo tempo, se o sol não se ergue por nosso mérito e alumia todo o povo, é porque Deus é o maior servo do universo. Quem se serve não serve para governar. Quem governa e não sabe se doar, traz desgraça, faz o povo amargar. Não entendeu que a vida é pra se dar. Narúbia, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Tá? Deixa eu cantar outra? Eu não sei Cante, não, é um prazer, cante. Eu vou cantar outra, porque essa inclusive foi um tema da série na Globo. Eu fui a primeira indígena a ter uma música autoral em uma série da Globo. Olha que maravilha. E então essa foi um grito de resistência, assim, e eu sempre que posso canto ela para fortalecer essa luta. Vem devagar que essa terra é minha. Fala de mansinho que essa voz é minha.
Chega com respeito que esse corpo é meu, todo meu. Vem devagar que essa terra é minha. Fala de mansinho que essa voz é minha. Chega com respeito que esse corpo é meu, todo meu. Te devolvo teu espelho, refletindo a tua face. Eu cruzei teu mar vermelho, tua fé é um massacre. Te mostro tua moral, minhas filhas abusadas. Não fale do carnaval, tua igreja é violada. Chega com respeito que esse corpo é meu, todo meu. Maravilha. Narúbia, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa e sucesso aí na tua vida sempre. Obrigada, estou muito feliz. Obrigada mesmo. Ao Iri. Olha, esse programa que você está vendo aqui na TV Assembleia, você também vê no meu site, www.blogdohp.com. Lá tem um link direto para o YouTube. Aí você vê, revê e espalha para o mundo, tá? E se quiser me seguir no Instagram, está bem aqui na sua tela, @HelderPeixotoOficial. Até o nosso próximo encontro.